E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. A Bíblia que diz, tem uns pregadores aí gritando no altar, que o diabo, que banana, que não sei o que, a gente começa a ler, se aprofundar. A Bíblia diz que ele não conhecia Deus, ele não conhecia como Jó. Eu ouvi falar, mas ele sabia que Deus existia. Mas a Bíblia diz que esse homem era bem conceituado, conhecido, respeitado, só que ninguém sabe a origem. A Bíblia vem dizendo que ele era leproso, ninguém sabe como ele pegou a lepra. A gente que prega sempre, a gente tem uma mente fértil. Ele pode, eu não acredito que ele venha ter pegado como ele era criança. Eu acredito que ele adquiriu essa lepra no meio de uma guerra, porque todo homem naquela época, eles não paravam, eles guerreavam direto. E mesmo ele sendo comandante, né, porque ele era comandante, que ele não entrava na frente. E a Bíblia diz que ele tinha que entrar em lugar, às vezes entrar em lama, águas barrentas, águas terríveis, sujas, e ele pode ter adquirido essa enfermidade. Mas o que me chama a atenção, como eu estava conversando com a pastora, que ele pegou a lepra e ocultou. Por que eu acredito porque ele ocultou? Porque ele era um homem conhecido, ele tinha fardas. E quem tem fardas, ele não pode demonstrar rapidamente aquilo que ele tem. Talvez o orgulho do homem. A Bíblia diz que ele vencia a batalha. Mas o problema dele todo é como ele chegava em casa. Ele tinha uma casa, ele tinha uma esposa. E a única mulher sabia o que ele tinha. Se é hoje, se eu estou leproso, se pega umas mulheres aí, chega e fala, ó, meu marido está leproso, caiu em pecado. É a primeira coisa que as pessoas imaginam. Sim, a tipologia da lepra pode ser até pecado, mas eu acredito que Naamã, ele pegou essa lepra, não foi por causa do pecado dele, foi por causa da guerra, foi por causa de caminhada, foi por causa de peleja. Ele obteve isso. E quantas das vezes, olha para mim aqui, você como eu há poucos anos atrás eu tinha um cabelo desse tamanho, hoje não tenho mais, devido aos problemas, irmão. Ninguém aqui é super-homem espiritual, ninguém aqui é poderoso, tem alguma coroa aqui dizendo que é maior, que é grande. Nós vamos adquirir algumas coisas. Se você quiser ver a coisa andar, se você quiser ver de frente, você vai adquirir. Quanta gente que não era diabética e agora é. Quanta gente que estava, que não tinha diabetes, que agora é diabético. Por quê? Porque você não adquiriu isso devido aos problemas, a guerra que você e eu enfrentamos, e agora se tocando, levou uma enfermidade. Mas eu tenho uma palavra para você desta noite. A Bíblia diz, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Tudo que tu está sentindo no corpo aí, tudo que eu estou sentindo no corpo aqui, não está preparado. E tu está preparado para nós ao terceiro céu de glória. Tem gente que está pensando em ficar milionário, rico, não. Servo de Deus foi preparado para ir para o céu, para ir para a glória. A nossa terra, a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é no céu. E é por isso que eu adoro o nome do Senhor. Porque quando ele ia para a guerra, quando ele voltava, só a mulher dele sabia. E a Bíblia diz que ele vai sair para uma guerra. E como ele volta, ele se encapa todo, ele bota suas armaduras. Quem olha, nem o soldado dele sabia, o negócio era tão oculto que nem os soldados que andavam com ele não sabia que ele era leproso. Vem saber depois como tirado. A Bíblia diz que ele sai, o problema dele todo era na casa dele. Ele ia para glorificar, ele ia para vencer e triunfar, por causa de que ele era um comandante. Quando ele chegava em casa, ele caía na real, que ele não era ninguém. Ele não era ninguém, mas a mulher dele cuidava dele. Naquela época ainda tem alguns tratamentos de lepra, ela cuidava dele. Quando tinha uma guerra, está pensando que general ficava, comandante ficava parado?
Naamã ia para a guerra. Agora eu fico imaginando esse tempo todo só em casa que ele se cuidava e ele ia para várias guerras. E o homem, como ia para aquela guerra, não era de 2 dias, não, era de 6 meses de guerra para pelejar com o inimigo. Agora eu fico imaginando que força que Deus deu nesse homem, mesmo ele doente, ele caminhava, ele mesmo todo culto, só ele e a mulher que sabia, ele não deixava a patente dele, ele era conhecido naquela redondeza toda, o general Naamã vai sair para guerrear, ele botava uma roupa camuflada e os que estavam com ele diziam como um soldado: lá vai o nosso chefe, lá vai o nosso comandante. Olha para mim, para você aqui, que eu vou te dizer uma palavra: não demonstre aquilo que tu está passando, porque Deus sabe o que tu tem, Deus sabe que eu e você está passando. Eu preciso escrever tua história para vizinho da esquerda, da direita, porque ele não tem solução para minha e para sua vida. Tem problema que vai ser solucionado no escondido e no silêncio, assim diz o Senhor. Glória! Eita glória! De contar, eu estou passando por isso, Naamã não contou. Naamã continua a guerrear. Só que ele vem de uma guerra, ele vem vitorioso, ele traz uma menina para ser escrava, uma criança. Agora olha para cá, ela entra nessa casa, nenhum dos que andavam com eles sabia